também, que falou, Célia, foi impressionante aquilo que você falou pra mim. Eu vou caminhar, eu vou sentir dor. Eu falei, isso eu aprendi com a Kundalini, que é a gente modificar os nossos padrões mentais. Nós criamos padrões mentais o tempo todo. Quanto mais a gente fica consciente do padrão mental que a gente está tendo, existem mecanismos respiratórios, mantras, né, que vão ajudar a pessoa a modificar esse padrão. Isso deve ser difícil, né? Ter consciência do padrão mental. Não, é difícil quando você não conhece. É difícil quando você não conhece. Quando, por exemplo, aqui, ó, falei agora, vocês duas estão ouvindo, eles também. De alguma forma, isso aí fica na cabeça de cada um que ouviu. Esse padrão mental. E eu tô aqui pensando, padrão mental, qual será o meu? O que eu tô fazendo? Os nossos são vários. Vários, né? Mas vários. Para diferentes assuntos, né? Eu acho que eu vou dar um exemplo bem simples. Antigamente, quando eu era mais nova, que eu ainda estava menos evoluída, eu lembro que eu tinha passarinho em gaiola. Eu tenho até vergonha de falar isso agora. Eu tinha, por quê? Meu pai tinha. Isso era comum na minha família. Aí eu tinha um amigo, tenho até hoje, artista bem, ele entrava na minha casa e falava, Célia, eu não acredito, você não combina com passarinho na gaiola. E isso criava uma crise em mim, porque meu pai era legal com os passarinhos, né, porque, eram bem cuidadinhos, né? Eram bem cuidadinhos. Comprava umas gaiolas bonitas, grande, colorida. Né? Até que você fala assim, peraí, é que nem fumar cigarro, qualquer coisa que você queira mudar, né? Daí isso começou a me incomodar. Quando começa a incomodar, é o melhor momento. Que daí você craquelou aquela padrão, né, que tá ali. O padrão conseguiu ser craquelado. Fala, será que dá para ser diferente, né? Pois é, a crise é um momento de mudar, né? De possibilidade de mudança, né? Pode ser que não mude nada. Não, tem coisas que são muito que nem eu tingi cabelo muitos anos. Daí eu comecei a ir para alimentação crua, alimentação saudável, eram umas aulas super assim legais no mato, né? Beleza. Até que eu tava numa vivência como essa, eu fui no banheiro escovar os dentes. Quando eu olhei para mim, o cabelo pintado de vermelho, né? Eu falei, cara, mas que discordância. Por que você tá comendo alimento cru se você fica pondo tinta pertinho do seu cérebro? Podia mudar? Podia. Mudei. Né? Então, e assim, eu sei que vocês não me perguntaram isso, né? Mas mudar padrão, ontem eu vi isso na minha aula de filosofia, eu já sei disso há muito tempo, é você treinar desapego. A gente tem que desapegar de muita coisa, muitos padrões. Por isso é tão difícil, né? Por isso que é tão difícil. Por isso que é tão difícil. Porque o apego, né, é uma coisa que a gente tem... Porque parece que desapegar, isso eu ouço muito de alunos, muitas vezes, e até dos filhos, assim, né? Mas aí ainda serei eu, né? A gente tem uma ideia, que eu acho que é equivocada, de que eu sou as coisas nas quais eu tô apegada, não é? Elas representam um pouco. Né? Então, mas aí a busca... Representam, mas não necessariamente elas são, né? Daí tem esse mantra aqui da Kundalini, que é Satnam, que significa a busca da verdadeira identidade. E a nossa verdadeira identidade é a nossa mais pura essência. Pura não de anjinho, de pureza, né? Mas é a pura, é a mais... Né? Então, para a gente chegar nessa experiência, a gente tem que ir desapegando. Desgrudando, né? Até de quem a gente acredita que a gente é, né? Para descobrir, na verdade, quem a gente pode ser, né? Dentro das perspectivas do corpo. Nossa, que coisa difícil, gente. Não é? Sabe por quê? É libertador, mas é libertador. Mas é uma meta extraordinária. É libertador. Claro, mas é por aí que eu queria, assim, abordar, porque, assim, o balé, eu acho lindo, né? Isso não é questão de... Mas, ou mesmo, você fez matemática, né? Então, são fórmulas. São fórmulas
você põe lá os dados e a fórmula, quer dizer, o cara que pensou naquilo, ou a mulher que pensou naquilo, né, criatividade, tudo precisa ter isso na pesquisa, né? Mas eu digo, a partir que tem a fórmula, você põe os dados ali, sai aquela, né? Na física também é assim, o balé é tudo rígido, né? E a transição que foi feita para a espontaneidade, não que não tenha método, não é isso. A expressividade. Que não tenha conhecimento por trás, que não tenha pesquisa, mas assim, a espontaneidade, esse viés que eu queria trazer, da libertação, né? Você tem essa... Não sei se estou conseguindo passar tudo que eu tô querendo. Essa clareza? Sim. De algo fixo, na caixinha, para algo. E aí não são só as práticas terapêuticas de corpo, né, corporais, mas a sua expressão como dançarina, né? Que passou a ser uma dança contemporânea, né, como artista, porque tem esse viés artístico. A gente falou só da terapia, né, da terapeuta. Eu digo assim, dessa libertação, né? Então, daí assim, é muito legal, porque daí a gente traz outras pessoas também, né? Então, o meu começo realmente foi a dança, balé clássico, mas depois eu comecei a ir para dança moderna, né, que é uma técnica que trabalha muito chão, Martha Graham. Então eu saí do pé e fui para o quadril. Isso parece que não é nada, mas é uma grande mudança, né? E eu lembro que tinham colegas minhas que estavam fazendo essas transições comigo. Só que a maioria não deu continuidade, porque também vem aquela idade, né? Ó, sem querer eu falei falando. A idade, que a pessoa acha que tem que casar, que tem que ter filho, por isso que é uma ideia. Né? A minha mente não ocupou essa ideia, então eu segui em frente. E assim, e essas experiências, elas mexem muito com a gente, porque daí você tem que abrir mão do que você era antes. Então, antes era uma bailarina que fazia as coisas em pé, agora eu tô no chão, né? Então muda. Falando assim parece fácil, mas você tem que mudar um monte de coisa sua. Você tem que deixar de se apoiar em certas coisas que você se apoiava antes, porque aquilo agora não tem valor nisso, né? Para você conhecer algo diferente. Então, a primeira transição foi do balé italiano falando. A primeira transição foi do balé clássico para a dança moderna. Então, o balé clássico é essa coisa de escapar do chão, né? Um ser flutuante, aéreo, né? E vir para a terra, para o chão, né? Nesse processo, eu conheci também pessoas que me ajudaram muito nessa transformação, né? E, então, veio a Sônia Mota, que está até hoje aqui, que começou a trazer outras formas, sabe? Isso que você falou da eutonia, né? Que não é só fazer um movimento, é como. Eutonia sempre vem a palavra como eu estou fazendo, como eu estou sentindo. Porque senão a gente vai tudo no mecânico e faz, né? Mas quando você começa a trazer essa outra qualidade de estar fazendo e sentindo e percebendo o que está dando resultado, de que forma, né? Isso transforma muito mais. Então eu encontrei essas pessoas que começaram a me mostrar esse outro caminho, né? E daí veio surgindo essa parte mais terapêutica, né? Eutonia, eu sempre falo. Eutonia veio para mim assim, porque era para vir, entendeu? Foi bem mágico como que chegou, né? Então, primeiro veio essa dança moderna. Foi. Aí depois... Mas você cria ainda, né? Sim, tem grupos, cria, né? trabalho. Você trabalha com outras pessoas, também, né? Então, agora eu já me vejo mais como uma artista de multilinguagem, que eu trabalho com multilinguagem, né? A minha dança hoje em dia, ela está mais próximo sempre de uma relação de contato e improvisação, que também muita gente não entende o que é isso. As pessoas acham que eutonia é para relaxar, que yoga é para descansar e que improvisa faz qualquer coisa. Não é assim, né? Não é assim. Improviso tem várias técnicas, mesmo na eutonia tem contato. E então eu gosto dessa linguagem, né? Eu não gosto mais de palco. Eu gosto quando meus trabalhos acontecem
na natureza ou em parques, em situações que o público está agregado, está junto, né? Eu trabalho com multiartistas, então com quem eu menos trabalho são pessoas de dança. Eu trabalho muito com artista plástico, com músicos, né? Recentemente você se apresentou, né, no teatro, né, municipal, com uma banda, né? E do Márcio, né? Márcio Bastos, né? Márcio Barreto. Barreto. Daí tem o movimento do Márcio Barreto, né? Que é do Percutindo Mundos, que no início era um grupo de músicos não músicos, que criavam música, né? Que teve como padrinho Gilberto Mendes, que é um padrinho respeitável. Que padrinho de respeito. E eu pude vivenciar essa experiência durante 7 anos. Eu sempre falo que 7 anos é um número muito interessante, né? De você viver alguma coisa, uma coisa que começa a te pertencer. E daí também veio toda uma abordagem, toda uma questão de ancestralidade, de você se permitir esse nível de conexão, né? Eu lembro a primeira vez que eu toquei um tambor, eu sentia que não era só a minha mão, tinha mais mãos ali comigo, né? Então essa experiência ela começa a fazer você ver e falar, caramba, tem coisas maiores aí, né? E daí você vai se abrindo para isso e vai vivendo isso, né? E artisticamente para mim é muito isso, assim. Eu atuo muito mais como terapeuta hoje em dia, né, ou educadora corporal. Tem as vivências que eu dou, que eu falo que são vivências mais amplas, de sábado, onde a gente integra mais toda essa alquimia, né? E artisticamente é o meu momento, assim, de total liberdade, né? Eu costumo trabalhar com pessoas também que pensam como eu. Então, o meu trabalho artístico é muito harmônico. É uma coisa de conexão muito forte. Às vezes não precisa falar, a coisa já está acontecendo. E atualmente eu estou com 3 trabalhos, que é o Percutindo, com música e também com a parte de dança. Daí sempre mais orientado para a questão da cultura caiçara, né? Eu tenho um outro grupo que é com uma artista plástica, a Natália Brescancini, que a gente já tem um trabalho que já tem 7 anos, que é o Tramar. Que você apresentou, né? Vocês se apresentaram? Isso. Onde foi? Foi no Sesc São José dos Campos. São José dos Campos. O Sesc legal, gosta muito desse trabalho. O Sesc tem um espaço aberto, né? Para as improvisações, para as experimentações. E é um trabalho que a gente cria uma trama, né? Com barbantes. Lindas e faz as pessoas interagirem. É muito legal. E daí agora eu estou num outro trabalho com a Estela, com a Biga Apps, né, que é uma pesquisa que eu acho fundamental, que é já resultado de tudo isso aí com o corpo, que é um conceito que é corpo-território, né, que é a ocupação através dos corpos nesses diversos territórios, né. E o primeiro a gente elegeu o mangue, a importância da gente trazer a atenção para o mangue, o que é o mangue, qual o significado, né? Que eu sempre falo, eu sou uma santista da praia. Então, é muito interessante, eu venho sempre com essa ideia, né? A gente mora numa ilha, né? Mas a maioria vivencia 50% dessa ilha, né? Ah, sim. E aquilo praia, que a gente estava conversando antes, né? Se a minha percepção que eu tenho é essa, isso está em mim toda. Né? A partir do momento que eu começo a entender que realmente eu moro numa ilha, essa ilha tem todo um continente, né? É lógico que isso vai mudando em mim. Isso tem a ver com a realidade, né? A gente sempre avalia a realidade sob um determinado ponto de vista, a partir de um lugar que tem a ver com a nossa história, com a nossa cultura, com o nosso modo de ser, né? E a gente, então, avalia e conclui sobre essa realidade. Mas ela é muito mais diversa e rica do que o que a gente é capaz de perceber. E ampla também, né? E ampla.